aço na fundação é realmente necessário? Bom, aço na fundação é comum, tá? A maioria das pessoas faz uma sapata e quando fazem a sapata colocam uma malha embaixo, né? Uma aranha, como é popularmente chamado, né? Aquela grade, né? De aço, certo? E essa grade de aço, ela tem um custo de mão de obra e ela tem certos problemas. Então, qual o problema primeiro? Bom, tem a corrosão do aço, certo? Que toda aquela sapata vai ficar escondida, tá? Não é comum as pessoas ficarem cavando e procurando como é que está a sapata 20 anos depois de executado, tá? Ela cava lá, fica escondida o resto da vida. Então, quando você faz uma fundação e ela trinca, ninguém fica sabendo. Se ela trinca, o que acontece? Se a trinca chegar no aço, o aço vai começar a corroer. Nesse caso, nós temos duas opções. Primeira, você trabalhou com diâmetros finos, tá? Então você utilizou barras de 6.3, barras de 8 mm na sua fundação. Nesse caso, o que vai acontecer? Assim que a corrosão começar, a sua peça vai perder uma seção, né? Ela vai perder um pedaço de diâmetro, tá? E uma barra de 8 mm que perde 2, ela vai de 0,5 centímetros quadrados para aproximadamente 0,3 centímetros quadrados, né? 0,28. Então, ela perde quase metade da área de aço com uma corrosão de 2 milímetros, tá? Então, a gente tem um problema, que barras finas, se elas começarem a corroer, rapidamente você perde metade da seção, certo? E aí, você está abaixo da segurança. Então, aí é um problema. E o outro problema, você pode trabalhar com diâmetros maiores. Você pensa, eu não quero perder minha seção, então eu vou trabalhar com barras de 16 milímetros, tá? E você pensar com barras de 16, né? Vamos calcular aqui, 16, perdendo 2 milímetros, né? 14 ao quadrado, dividido por 16 ao quadrado, você, quando ela corroer 2 milímetros, você ainda tem 76%, né? 76,5% da seção. Se você está trabalhando com um coeficiente de 1,4, mesmo após esses 2 milímetros, você ainda tem segurança, tá? Então aí, com uma barra de 16, você tem essa segurança. Porém, quando uma barra de diâmetro maior corrói, na verdade, qualquer barra corrói, mas a de diâmetro maior, isso se apresenta mais, é que ela expande. Quando uma barra de 16 milímetros expande, ela vai gerar trincas, tá? Porque ela tem que expandir para algum lugar, ela está em volta de concreto, ela vai expandir para fora e gerar mais trincas, tá? E aí enfraquece novamente a sapata, certo? Então, os barras pequenas, posso ter um problema se fissurar e corroer. Os barras grandes, eu posso ter um problema se fissurar e corroer, tá? Temos o mesmo problema, seja com diâmetro pequeno, seja com diâmetro grande, tá? E existe a ideia, mas eu preciso colocar aço naquela fundação porque eu tenho tração embaixo. E novamente, é uma ideia básica que a princípio faria sentido, né? Porque no concreto armado o aço resiste à tração, porém, pela 6122 é permitido que no concreto simples o concreto resista à tração e também é permitido pela 6118, certo? Então, nós temos uma resistência do concreto à tração, tá? Se você tentar pegar um corpo de prova e rasgar ele, né? Fazer um teste de escoamento com as mãos, você não vai conseguir rasgar ele no meio, tá? Então, ele tem uma resistência à tração. Claro, no caso aqui de um FCK de 20 MPa, né? Nós temos uma resistência aqui à tração, vou deixar aqui em escuro, né? Eu tinha calculado e deixado em escuro porque não é tão necessário, mas temos uma resistência aí de 15 kg por centímetro quadrado. Claro, na compressão é 10 vezes mais, mas ainda temos aí uma resistência ali aceitável, tá? À tração. E como a sapata ela tem um volume considerável, não é tão difícil que apenas essa resistência permita atingir toda a resistência necessária para a sapata, tá? Então, vamos fazer aí 3 testes agora, certo? Vamos testar o que? Vamos testar uma sapata, imaginando aí uma sapata de uma carga mais baixa, né, de um sobrado, e um terreno ruim. Depois a gente vai modificando, tá? Então, primeiro caso, uma sapata de um sobrado. Vamos imaginar 20 toneladas, certo? 20 toneladas em terreno ruim de 8 golpes, tá? E um solo de baixa resistência, digamos uma argila, tá? Então, uma argila com SPT entre 6 e 10. Nesse caso, uma sapata de 70 por 70 não resiste, tá? 100 por 100 não resiste, 120 por 120, então 120 por 120 resiste, certo? Com 35 centímetros de altura, ela já resiste sem aço, tá? E se eu reduzir isso aqui, digamos, para 25 centímetros? Bom, com 25 centímetros, né, e usando barras de 10 milímetros, eu preciso de 5 barras, certo? Então, vamos calcular aqui, imaginando 5 barras de 1,20 m,
em um sentido, mais 5 no outro sentido, eu vou precisar de 12 metros, tá? 1,20 m vezes 5 vezes 2, 12. Temos uma perda ali das dobras e tudo mais, vamos imaginar aí mais 20% das dobras, mais transpasse, tudo mais que pode acontecer, tá? Então vamos imaginar ali 12 vezes 1,2, 14,4 metros de 10 vezes 10, né, diâmetro ao quadrado, dividido por 162, certo? Que é um coeficiente para dar o quilo por metro, tá? Então aí vamos gastar quase 9 quilos de ferro nessa fundação, que multiplicado por 5 quilos, por R$5 o quilo, R$44, tá? Então aí por R$44 você tem o material da fundação. Agora vamos calcular se fosse, a gente, ao invés disso, né, aumentasse para 35 centímetros e não utilizasse nenhum aço, tá? Então nesse caso, 1,2 vezes 1,2 vezes 10 centímetros vezes, digamos, R$350 do metro cúbico de concreto. Foi para 50, R$44, R$50, R$6 de diferença. O aço ficou mais barato? Bom, a princípio essa ideia, sim, ficou mais barato. Porém, nesses R$5 ainda a gente tem que no concreto a gente cavou o buraco, jogou o concreto ali e deu uma reguada e pronto, tá? Com 25 ou com 35 centímetros, imagina o concreto usinado, a mão de obra é praticamente a mesma. Já no aço a gente tem que fazer dobras, tá? Dobras gastam tempo, tem que cortar a barra, cortar a barra gasta tempo, tem que garantir o cobrimento da barra, que é outro gasto de tempo, tá? Então, R$6 é meia hora de um funcionário exagerando, tá? Na prática você tem, com todos os impostos, ali 10, 15 minutos de um funcionário. Será que ele consegue pegar 10 barras, dobrar, cortar elas, dobrar, colocar na fundação e colocar o cobrimento? É difícil, tá? Então, na prática aí, com 20 toneladas, compensa muito mais fazer sapata alta e não utilizar concreto, certo? Agora vamos imaginar ali, se fosse um SPT bem elevado, tá? Então um SPT de 30, tá? E um solo de alta resistência. Vamos imaginar agora uma areia, tá? Uma areia com um SPT ali entre 19 e 39, certo? Então, nesse caso, posso diminuir a sapata. Posso diminuir para 80, ainda passa. Posso diminuir para 70, 70 aqui. 70 ainda passa. 60, 60 já não passa. Então vamos deixar talvez 65, 65 passa, tá? Então, com 65 e 25 centímetros de altura, né? Menos que isso é difícil, tá? Se fosse trabalhar com 20, ainda aumentaria mais a quantidade de barras. Então vamos trabalhar com 25. No caso de 25 centímetros de altura, eu preciso ainda 3 barras, tá? Então vamos imaginar ali 3 barras, certo? Então, de cada sentido, vezes 2, né? Porque eu tenho 3 assim e 3 assim, certo? Então eu tenho 6 barras. Para 65, vamos imaginar ali uma barra de 75 centímetros, tá? Porque eu ganho 5 centímetros de comprimento de cada lado, mas eu tenho que fazer uma dobra, tá? Na verdade, ali, essa dobra às vezes é até maior, né? Porque eu preciso de ancoragem. Vamos até considerar 1 metro dessa barra, certo? Multiplicado por 10, vezes 10, dividido por 162, vezes 5, tá? Então aí, R$18 para fazer essa sapata com fundação, com aço, né? Vou gastar R$18 de aço, mais mão de obra, certo? E se eu trocasse para 30? Com 30 ainda precisa de aço. 35. 35 já não precisa de aço, certo? Então, agora vamos calcular aqui. 0,65 vezes 0,65 vezes 10 centímetros de aço, tá? De concreto, desculpe, multiplicado por 350. R$14, tá? Então, utilizar concreto nesse caso ficou mais barato que utilizar aço, certo? Então, fiz uma fundação SPT baixo, não utilizar aço ficou mais barato. SPT alto, não utilizar aço ficou mais barato. Então ali para um sobrado, realmente ele não tem muitas vantagens em se utilizar aço na fundação. Compensa muito mais se utilizar uma espessura maior de concreto, tá? E por você ter essa espessura, você vai ter um módulo de resistência, né, um W já elevado da sua seção do concreto, que nem vai exigir aço, tá? Então aí está uma realidade aí para fundações de obras pequenas, tá? O aço muitas vezes não é necessário, certo? Agora vamos imaginar um prédio, tá? Um prédio ali com uma carga de 120 toneladas, tá? E nesse caso também sapata. Vamos imaginar ali uma sapata agora intermediária, tá? 15 golpes, tá? E vamos colocar ali ela em uma argila arenosa, tá? Uma areia argilosa, então, no caso, tá? Então SPT 9 e 18. Então, nesse caso, claro, vamos trabalhar com uma sapata bem maior. Digamos um sapato 2 metros por 2 metros, quase. 2 metros e 10 por 2 metros e 10
E com certeza já temos que aumentar a altura, tá? Porque senão ela vai falhar por força cortante, tá? Então uma sapata ali de 2,10 por 2,10 resiste a 120 toneladas em uma areia argilosa com 15 golpes, tá? E nesse caso eu vou trabalhar com 9 barras de cada lado com diâmetro 10 milímetros, tá? Então 9 barras, tá? Vezes 2, 18 barras. Vamos imaginar então barras de 2,40, né? Pelas dobras e tudo mais que eu vou gastar, certo? 2,40 ainda dá aproveitamento, não vou calcular nada mais, né? Vezes 10, vezes 10, dividido por 162, tá? Que é o coeficiente de quilo por metro. Diâmetro ao quadrado dividido por 162 dá o peso por metro de uma barra, tá? Vezes R$5 do aço. Então, para fazer essa sapata com aço, eu gasto R$133, certo? Então ali uma carga bem maior, né, de um prédio ali de uns 8 andares, eu vou gastar aproximadamente R$133 de aço, certo? E se eu quisesse fazer sem aço? Bom, nesse caso, se eu quisesse fazer sem aço, 55 não passa, 60 não passa. 65, 70, né? Até aqui dizer sim a gente aumenta, certo? Então 75, 80 centímetros, então com 80 centímetros agora passa, tá? Então 2,1 vezes 2,1 vezes 0,3 vezes 350, bom, agora deu um valor bem maior, tá? Então 133 contra 4,63, então nesse caso temos um gasto aí 3, 4 vezes maior do que teríamos com aço, certo? Então aí está a realidade. Quando se trabalha com cargas pequenas, tá? Então cargas de 15 toneladas, 20 toneladas, até ali 30 toneladas, a sapata não compensa, tá? Muito mais vantajoso um bloco superficial com sem armadura nenhuma, tá? Só com a resistência do concreto, a tração resistindo às cargas. Quando estamos trabalhando com cargas elevadas, ali passou de 50 toneladas, aí a história muda. Por quê? Porque aí a força cortante começa a ser uma parte importante da estrutura, tá? E aí precisamos trabalhar com alturas maiores. E nesse caso, quando precisamos de alturas maiores, aí sim o aço começa a ajudar, certo? Então, em obras pequenas, ali até 30 toneladas por sapata, o aço não vai ajudar tanto. É muito mais econômico você trabalhar com uma sapata maior. E eu nem estou falando de sapata tão grande, estou falando de 35 centímetros de sapata. Tem gente que padroniza 40 centímetros nas sapatas, tá? Então, em mínimo, né? Mínimo 40. Então, trabalhar com 35 está dentro do normal. Ou se trabalhar com 30, né? 5 centímetros a mais e pronto, não precisa mais de nenhum aço na estrutura, certo? Já em obras grandes, onde qualquer aumento ali de concreto, né, vai aumentar muito o volume, aí sim já não vale a pena, certo? Então, em obras pequenas, até porque o controle de qualidade é menor em obras pequenas, eu recomendo não utilize aço na fundação, que a sua obra fica mais barata e mais segura, certo? Que o cliente vai pensar, mas o aço vai dar segurança. Não, o aço não dá segurança, certo? O que dá segurança é aquela altura de concreto, tá? E que a resistência seja maior do que a carga aplicada. E que o método de falha seja difícil de ser encontrado, tá? Por quê? Porque corrosão na fundação não é algo tão impossível assim. Agora, o concreto que está dentro da fundação, então ali no solo, que tem umidade e que ele não tem nenhuma causa ali para fazer ele falhar, realmente vai ser muito difícil fazer esse concreto falhar, certo? Então, você tem mais segurança aumentando a espessura da sua sapata em 5, 10 centímetros e não utilizando nenhum aço nela para obras pequenas, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.